Ei, eu vou te falar sobre uma técnica de reprogramação afetiva que, minha nossa, essa técnica foi usada por uma pessoa que eu conheço e os resultados foram impressionantes. Ela foi pedida 12 vezes em casamento. Agora, olha só, ela foi pedida 12 vezes em casamento por 12 homens diferentes e basicamente no mesmo período de tempo. Em menos de 2 meses, ela foi pedida em casamento por 12 homens diferentes que estavam super envolvidos com ela. Agora, antes disto, ela não era assim, não se sentia uma mulher assim tão atraente, tão envolvente. Pelo contrário, ela estava desanimada, sentia-se mal consigo própria, a autoimagem dela era totalmente depreciada. Ela vivia só trabalhando, mergulhava no trabalho, talvez até para esquecer das frustrações que carregava, e ela sentia que não tinha muito tempo para cuidar de si. Foi quando ela decidiu aplicar essa técnica que eu vou compartilhar e teve esses resultados impressionantes. Só que antes de te falar da técnica propriamente, é interessante fazer algumas observações. A primeira é que as tuas emoções elas podem ser transformadas. As tuas emoções afetam a tua vida, as tuas emoções afetam as tuas relações com as outras pessoas, só que as tuas emoções podem ser transformadas. Tu tens que acreditar nisto. Tu não podes imaginar que o que tu sentes é simplesmente uma resposta natural à tua vida. Seria interessante que tu pensasses o contrário, que a tua vida é quem responde às tuas emoções. Normalmente as pessoas pensam que elas estão frustradas, decepcionadas por conta do que está acontecendo, né? A vida não está legal, não conseguiu resultados e, sem dúvida alguma, existe isso também, essa retroalimentação. Mas o mais comum é o inverso, são as emoções, o padrão de crenças, enfim, a realidade interna que afeta a realidade externa de muitas maneiras, inclusive alterando o comportamento da pessoa, criando padrões, às vezes imperceptíveis, de autossabotagem, fazendo com que essa pessoa irradie uma coisa assim não tão atraente, às vezes até desatraente, ainda que a pessoa seja muito legal. Tem gente que é legal, mas acaba se anulando por debaixo daquilo que transmite. Aí, outra coisa que tu tens que entender é que essa pessoa aqui, ela não mudou a aparência, o que ela mudou foram estes códigos internos. Por que eu estou frisando isso? Porque é muito comum pessoas partirem do externo para o interno. Pessoas quererem, por exemplo, fazer uma alteração na aparência. E eu não estou dizendo que a alteração na aparência não seja algo legal, é bacana. Eu próprio, quero fazer alterações na minha aparência. Agora, todas as alterações, elas não são capazes de resolver o teu problema. As alterações, elas precisam ser chanceladas internamente. Se tu mudas externamente e tu não mudas internamente, os teus resultados continuarão sendo os mesmos. E não imagines que a tua mudança externa vai, por si mesma, apenas, pura e simplesmente, repercutir no teu estado interno. Pelo contrário, teu estado interno pode afetar a tua mudança externa e fazer com que haja um retrocesso. É assim, a pessoa se entusiasma, mudou alguma coisa na aparência, mas não mudou internamente, aí aos poucos, por conta da não mudança interna, aquela mudança externa vai sendo perdida. Outra coisa que tu precisas entender é que homens se conectam menos com palavras e mais com frequências emocionais. Uma mulher calada que emite a frequência emocional correta, ela atrai muito mais. Então tem gente que se preocupa muito em dizer as coisas certas, dizer coisas interessantes, e é óbvio que coisas interessantes
tudo isso que eu citei, sabe? Aparência, né? Falar coisas legais, ser interessante no que diz, tudo isso tem seu peso. Só que todo mundo já percebeu isso, né? Que alguém pode dizer algo, digamos, um exemplo bobo, alguém pode dizer algo que outra pessoa disse, e quando essa outra pessoa disse, aquilo foi muito engraçado, mas quando esse alguém diz, já não tem graça alguma, por exemplo. Tá? Alguém pode dizer algo que foi considerado super inteligente em determinado grupo, em determinado contexto, quando dito por outra pessoa, mas por aquela pessoa que diz, parece trivial, não parece interessante o suficiente. Todo mundo já passou por isso. Por quê? Porque nós repetimos condutas. Então, eu já vi pessoas dizerem coisas, poxa, achei interessante, caramba, que legal, né? Vou compartilhar aquilo. De repente, quando eu digo, no local onde eu digo, ou quem sabe até mesmo por conta da maneira como eu digo, aquilo que foi dito não causa efeito algum. Todo mundo já passou por isso. Então é importante que tu entendas que os homens, eles reagem muito mais à tua frequência interna, que às vezes é imperceptível por ti, do que as tuas palavras. Eles reagem, inclusive, muito mais à tua frequência interna do que à tua imagem. Volto a dizer, não é que a tua imagem não seja importante, mas se a tua imagem, mesmo sendo linda, não for chancelada pela tua frequência interna, aí o que vai acontecer é que o cara pode até ter o interesse físico, sexual por ti, mas não terá essa conexão que eu estou falando aqui. E por fim, se tu estiveres alinhada emocionalmente, se tu, por exemplo, né, se tu és uma mulher bonita e tu te sentes uma mulher bonita, se tu és uma mulher que realmente tu te sentes uma mulher interessante, tu nunca precisarás pedir, por exemplo, compromisso para um cara, sabe? Tem aquela pessoa que ela já entra dizendo assim, não, mas o que eu quero é compromisso, eu quero coisa séria. Uma pessoa que está alinhada, uma pessoa cujo comportamento sinaliza isso, uma pessoa cuja frequência interna irradia isso, não precisa dizer. O cara já vai interessado, sabendo disso, e inclusive vai por conta disso, ele já vai totalmente predisposto. Nós nos relacionamos em estados de predisposição. Eu acho que tu já observaste isso, né? Que tu encontras alguém e em relação não estou falando somente no contexto amoroso não, tá? Em relação àquela pessoa tu tens certas inclinações, certas predisposições e tu não tens em relação a outras. E isso não tem a ver sempre com tanto de intimidade. A intimidade, nossa, faz uma mágica incrível, tá? Mas tem pessoas que nós conhecemos em um grau superficial e, por exemplo, nós estamos dispostos a nos abrir mais com essa pessoa. Já com outra pessoa, não dá a mesma coisa. Por quê? Porque nós reagimos mais aos estados internos das outras pessoas do que propriamente, né, aquilo que elas dizem ou aquilo que elas aparentam quando não estão alinhadas com aquilo que aparentam. Então, tu tens que conseguir te sentir, de fato, uma pessoa interessante, uma mulher deslumbrante. Quanto mais tu conseguires, né, te encher desses sentimentos positivos, melhor. Mas tem gente que tem alguma resistência, tem gente que acha que vai ser arrogante. Tu acreditas nisso? Tem gente que acha que se sentir bem, se sentir interessante, se sentir bonita, se sentir, às vezes até, pode pegar mal, mas às vezes até melhor do que outras pessoas. A verdade é que nós nos sentimos melhores ou piores do que outras pessoas. Por quê? Porque nós decidimos isso a partir dos nossos valores. Os nossos valores indicam isso. É natural. Se tu te sentes melhor do que alguém, isso não é simplesmente prepotência ou arrogância, é um sinal de que tu tens valores, não é? Assim, eu sei, por exemplo, a vida que eu tive e o quanto eu subi na vida de acordo com os meus valores. De acordo com os meus valores, eu subi na vida. De repente eu vejo pessoas que ainda estão na vida que eu tive, eu me sinto melhor do que elas, mais abençoado, mais agraciado. É normal. Se é falta de humildade, não, isso acontece porque eu tenho valores, princípios que regulam
as minhas percepções de mundo. Então, é muito importante que tu entendas isso para que não haja um bloqueio interno em ti. E quanto à técnica, vamos à técnica propriamente dita. Esta técnica funciona porque a mente, ela funciona por associação, né? É um processo associativo. Tem experiências que mostram como este processo de encadeamento de ideias e sensações e respostas, inclusive fisiológicas, como eles se organizam. Desde a famosa experiência de Skinner até tantas outras que demonstram isso. É uma pena que poucas pessoas recorram a este recurso, porque é tão fácil, sabe? Tão fácil fazer essas reprogramações. Então, imagina que tu te sintas hoje não merecedora de grandes coisas, tá? Primeiro, tu tens que admitir isso, que tu sentes isso é super importante. Tem muitas pessoas que morrem negando. Não, a pessoa sente. E tu pode fazer isso só para ti. Só para ti, uma boa, só para ti. Então tu admites que tu não te sentes. Agora, eu quero que tu tentes buscar dentro de ti uma sensação de exuberância, de poder, de atratividade, só contigo. Tu podes fechar os teus olhos, sei lá, tu podes te imaginar com esta sensação, tu podes lembrar alguma situação que foi agradável, onde tu te sentiste assim, mas mesmo que tu não tenhas uma memória acessível, tu consegues encontrar este lugar dentro de ti. Se tu não conseguires imediatamente, basta que tu tentes fazer um pouco mais e em questão de pouquíssimos dias tu consegues. Outra coisa, tu não precisas fazer isso durante um tempão. É coisa assim de 2 minutos, tá? 1 minuto, 2, é só ativar esta emoção dentro de ti. Que emoção? Essa emoção de exuberância, essa emoção de que tu és uma pessoa interessante, atraente, só contigo, sozinha. Tu vais invocar esta emoção. Uma vez que tu conseguiste fazer, aí qual é o próximo passo? Tu vais te levantar, caso tu estejas sentada ou deitada, e tu vais andar, só que tu vais andar numa postura muito específica. Ou então tu pode simplesmente sentar numa posição muito específica. Enfim, tu tens que trazer isto que está no plano mental para o plano corporal. Tem que haver uma associação entre o que acontece no teu plano psicoemocional e o teu plano somático, né? o teu corpo. Por isso que uma vez que tu conseguires ativar, aí tu precisas, ato contínuo, fazer alguma coisa, uma postura corporal, andando, um jeito de andar, um jeito de sentar, enfim, apenas isto. Só isso, apenas isto. E aí, com o tempo, uma coisa vai se associando à outra. Vai chegar um momento que é mais ou menos como naquela pesquisa, naquele ensaio clínico de Skinner, né? Vai chegar um momento em que quando tu colocares o teu corpo nesta posição, isto vai alterar o teu estado, a tua frequência afetiva. E mais do que isso, isso vai causar uma alteração por um tempo maior, por períodos de tempo cada vez maiores. E o que isto vai acontecer? Vai repercutir no ambiente em que tu te encontras. As pessoas, aos poucos, vão notar essa tua mudança. Elas vão reagir diferente, sabe? Elas vão te tratar de maneira diferente. Se antes elas possuíam barreiras para contigo, resistências, agora elas estarão mais abertas e, portanto, canais afetivos vão se estabelecer. É por isso que quem aplica esta técnica e consegue mudar o seu estado emocional acaba gerando essas atrações fulminantes que podem redundar em paixões tão fortes que vão lá para os pedidos de casamento.